mostrando a gravidade do que aconteceu. Emerson foi lá, inclusive, para ver como é que estava o cenário. Fala, Messinho. Nossa equipe acaba de voltar ao local dessa tragédia. Avenida Boa Viagem, altura do número 4.558, foi o ponto exato onde esse jovem de 24 anos, o cantor MC Biel Escamoso, acabou perdendo a vida. Para situar bem você e o pessoal que está em casa acompanhando, esse local fica a cerca de 400 metros depois da pracinha de Boa Viagem e bem ao lado de um prédio muito famoso aqui da praia de Boa Viagem, que é o Castelinho, um ponto de encontro de muitas pessoas. Foi exatamente neste local que o cantor acabou perdendo o controle do automóvel e bateu nesse edifício. Aqui na pista, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas ainda ficou uma pequena marca da frenagem, o momento em que o carro subiu a calçada em altíssima velocidade. Nas imagens das câmeras de segurança, inclusive, dá para perceber que a velocidade foi tamanha. Por conta disso, o impacto acabou sendo muito forte, a ponto de destruir parte dessa proteção aqui desse edifício. Agora há pouco, profissionais da limpeza do condomínio estavam e ainda permanecem retirando o que sobrou. Tem muita sujeira, vidros quebrados ali. Do lado de cá, deixa eu aproximar para mostrar a vocês, a parede, pelo menos nesse lado, ficou completamente destruída. Essa proteção externa caiu por completo. Essa área aqui do condomínio, gente, é onde fica a piscina. No momento em que aconteceu esse acidente, por volta de 4 da madrugada, um pouco depois, 4h05, as pessoas obviamente estavam dormindo, os moradores acordaram assustados com o barulho, com o impacto. Essa senhora que vai conversar com a gente, ela trabalha num edifício bem perto e ouviu o momento em que esse carro passou em alta velocidade, foi isso? Isso, com certeza. Devido ao segundo poste que vem a segunda faixa etária, veio bem acelerado, bem muito rápido. A sensação do barulho não foi um barulho de freio, nem de choque não. Foi no modo que ele descontrolou, perdeu o controle, que veio em alta velocidade e veio, quando foi tentar o autocontrole da direção, perdeu total, já veio cabotando. Você chegou a ver esse carro vindo lá atrás ou já no momento que ele passou aqui? Ele passou ligeiro, nem parou no sinal, que o sinal tem adianta ali no sinal. Ele veio muito ligeiro. Não parou nem no sinal, que tem um sinal ali, já para o pedestre passando na boa. Mas não parou não, veio, a pista estava vazia. Não tinha quase ninguém em movimento de carro. As duas faixas etárias estavam vazias. Então, quer dizer, só era ele e a pista. A gente verificou em aplicativos de GPS e constatou o seguinte, que lá da casa de shows, uma casa muito famosa em Piedade, Jaboatão, até esse ponto onde aconteceu o acidente, dá cerca de 4,5 km de distância, mais ou menos uns 8 minutos. Possivelmente, o cantor, ele levou um tempo bem menor que isso, porque ele veio em altíssima velocidade. As pessoas que passavam aqui no momento pararam, assustadas, para ver o que aconteceu. Um detalhe importante que a perícia está verificando é que no momento em que o cantor perdeu o controle e acabou batendo, aquele sinal de trânsito, aquele semáforo estava no vermelho, estava fechado. Então não se sabe se de repente ele freou bruscamente vendo o semáforo vermelho ou se ele perdeu o controle por qualquer outro motivo. A gente vai aproximando aqui para mostrar um detalhe muito importante nessa investigação, é que nesse semáforo tem também uma câmera de vídeo monitoramento, possivelmente da CTTU ou da Secretaria de Defesa Social. É uma câmera que faz até um movimento lá quando o técnico de operações ele precisa ver um outro ângulo. Então, de vez em quando, essa câmera ela faz um movimento para captar as imagens de outro ângulo. É exatamente aqui no cruzamento da Avenida Boa Viagem com a Rua Coronel Benedito Chaves, onde aconteceu essa tragédia que acabou tirando a vida desse jovem cantor de 24 anos, o MC Biel Escamoso. Agora ali as pessoas estão retirando o que sobrou, já tiraram muitos sacos de lixo, de material do carro que sobrou. Por exemplo, do outro lado, a gente vai aproximando aqui nas imagens do Severino Soares para mostrar a vocês um pouco do que sobrou desse automóvel. Aqui tem um pneu
que a gente não sabe se de fato era o pneu que estava em uso nesse veículo ou se era o step, mas é um pneu que está aqui. A perícia com certeza já verificou, já fez imagens e pode avaliar depois outros detalhes. Do lado de cá, não sei se o Severino consegue mostrar, olha a situação em que ficou esse pneu completamente rasgado. Tá vendo? Aqui tem outras partes do carro, do farol, essa parte aqui de vidro que também foi retirado desse automóvel. O perito que esteve no local do acidente, ele falou o seguinte, que foi o perito Alcides Buarque. Ele disse que a vítima, o cantor, ele teve politraumatismo craniano em razão do forte impacto que sofreu ali na região encefálica, ou seja, a pancada foi principalmente na cabeça. A perícia já verificou o local e as investigações sobre esse caso prosseguem. Eu volto com você no estúdio. Perfeito, Emerson. A sua atenção que você chama para a câmera da CTTU de monitoramento, ela pode ser, inclusive, crucial para a gente saber o que acontece lá no alto do vídeo. Porque se você percebe na imagem, quando aparece o primeiro facho de luz ali, me parece, eu tenho a impressão que o carro já vem meio que descontrolado. Porque o farol, olha, o farol ele parece já estar meio... E tem uma... Volta um pouquinho aí, volta um instantinho. E me parece que o farol vai um pouco para cima, como se ele tivesse batido em alguma coisa. Eu só acredito aqui que tenha sido nessa muretazinha que tem do meio-fio aí da ciclofaixa. Que ele tenha batido ali. Ele pode ter perdido o controle, foi ali e repara, volta aí a imagem mais uma vez. Vê se você não nota que o farol dá uma levantada. Ó, tá vendo, ó? Tá vendo que o farol dá uma levantada? É como se a frente do carro tivesse dado uma levantada. Ele tivesse batido do lado direito e o carro é ejetado para aqui, para o lado esquerdo, subindo na calçada. Eu não sou perito, mas aí pode ter... Aí nesse impacto de lateral, ele sem o cinto, ele deve ter sido jogado para o lado do passageiro, onde aconteceu o politraumatismo. A fala do perito está no ponto? Então vamos escutar o perito falando. Solta aí. Foi um impacto, um choque seguido de tombamento lateral, que o veículo perdeu o executivo de sua direção e saiu, subiu a guia da calçada e chocou-se contra a entrada do prédio. As avarias, elas são classificadas em leve, média, grave e gravíssima. As avarias constatadas no veículo são de natureza grave e a gravíssima. Inclusive o airbag dele foi acionado e ele não teve como escapar. Ele não estava com cinto. O impacto foi todo no seu rosto, inclusive apresentava lesões lacerantes na região facial. Ficou desfigurado? Totalmente desfigurado pelo impacto recebido. Você viu que as avarias ali são de grande intensidade. É um indicativo de que ele trafegava acima dos 60 km por hora, que é o máximo naquela avenida. Avenida Boa Viagem, velocidade, o máximo é 60 km por hora. Emerson está no cemitério, está acompanhando aí a preparação para o velório que começa já já e os familiares já começam a se organizar para seguir para lá. Emerson, como é que está a movimentação por aí? Já chegou fã? Fala pra gente o que é que você já consegue ver. Boa tarde. Rodrigo, essa despedida está acontecendo aqui no velório principal do cemitério de Santo Amaro, o velório de número 10. Neste momento, alguns amigos já estão reunidos, fazendo as homenagens, relembrando os últimos momentos com o MC Biel Escamoso, lamentando demais, claro, tudo o que aconteceu. Estou aqui com 3 rapazes que representam bem essa dor, o Rodolfo, o Márcio, o César. Eles estavam contando em Rodolfo quanta dor receber a notícia. Você estava em casa no momento em que te ligaram contando o que tinha acontecido. Como foi que chegou para você essa informação? Eu estava dormindo, entendeu? Aí, como foi o que? Cerca de umas 5 horas da manhã, tinha várias mensagens no meu celular, tinha ligação, principalmente do meu irmão. Eu acordei com o meu irmão ligando e tal, como eu fui ver, aí com tantas mensagens, tanta ligação e tal, eu peguei e botei logo, veio no coração. Falei, poxa, velho, aconteceu alguma coisa, velho. Aí nisso, de madrugada, mesmo de madrugada, eu, sem conseguir dormir, uma agonia na cama, sentava e tal, isso, aquilo, até como foi por cerca de umas 5 e pouca da manhã, meu irmão me ligando, me contando, Rodolfo, vi o vídeo e tal. Filho, vi não, de quê, pô? Aí ele pegou e disse, Biel faleceu, então mentira, pô, aí eu só tô acreditando agora porque eu tô vendo ele aqui, pô, senão é inacreditável, pô, a pessoa que foi nascida com a gente, mesmo que um irmão pra mim, ele, pô. Quando a gente ia, ele me chamava,
até pra brega, pô, um negócio que eu nunca gostei de ir, ele me levou 2 vezes só, eu tenho 27 anos na cara, eu nunca participei de negócio de brega e tal, foi 2 vezes que ele me levou. Foi essas 2 vezes mesmo que eu fui com ele, bora, Rodolfo, tem que curtir a vida mesmo, que a vida, ele falou até pra mim ontem, pô, bora curtir a vida, porque a vida é uma só, amanhã só Deus pertence e tal, eu te amo, irmão, que não sei o que, conversando comigo, pô, a gente almoçou junto, tudo e felizmente aconteceu, né, sem acreditar. Eu vi que vocês 3 estão ajudando a família do Biel na liberação do corpo, em correr nessa burocracia, né, para o enterro, para a despedida. Então, é uma dor que vocês vão ajudando a família como podem nesse apoio. A ligação de vocês era de amizade no bairro, era de show, era de produção de música? Detalha pra gente. Era em tudo, se fosse na comunidade era vou nem falar um pirraia, tá ligado? Eu vou falar um irmão pra mim, porque a gente foi nascido e criado, se a gente ia subir num pé de árvore, a gente subia junto, se ia pra uma praia, a gente ia junto. Independente do que seja, a gente só andava junto, pô. E ele morava do lado da minha casa, acordava de manhã cedo, já lá na minha casa me chamava, eu ia na dele e tal. Era sem acreditar, velho, sem palavra pra falar, porque é uma dor que não perdi um amigo não, perdi um irmão pra mim, porque foi o que eu passei e foi o único que me ajudou como mais precisei, sem palavras. Deixa eu conversar com o César também. César é um dos amigos. Eu sei que para vocês é uma dor enorme. É difícil cair a ficha, né, César? Eu vi vocês comentando sobre isso. Você também recebeu uma ligação, alguém contando o que tinha acontecido? A mensagem era por volta de 5 da manhã, aí eu não acreditei. Aí em seguida eu já acordei, já peguei o carro e fui lá saber o que tinha acontecido. Realmente, de fato, infelizmente o pior tinha acontecido, né? Quando você chegou lá, qual foi o cenário? Já tinham retirado o corpo? O que foi que disseram? No local não, eu fui direto para casa dele, né? Para a residência dele, né? Como eu moro perto, eu fui direto para a residência dele para tirar a conclusão realmente se aquilo que estava falando se era verdade, né? Porque a gente não estava acreditando nisso, né? Infelizmente a fatalidade aconteceu, né? Aí tá aí, né? Um garoto cheio de sonhos, começando a vida agora. Os meninos estavam contando aqui, viu, Fábio, que o MC Biel, ele estava numa carreira, né, ascendente. 6 anos, mais ou menos, pouco mais de 6 anos. Alguns hits que fazendo sucesso, né, músicas que estavam marcando demais a periferia, os jovens curtindo demais, né, a gente de toda idade, principalmente os jovens que curtem muito esse cenário. Ô Márcio, qual foi o teu último contato com o Biel? Você estava percebendo algo estranho? Ele comentava assim, algum pressentimento de que algo ruim poderia acontecer ou não? Ele estava vivendo a vida normalmente? Estava vivendo o melhor momento da vida dele. Estava muito feliz. Graças a Deus, mais uma conquista tinha sido esse carro. Infelizmente, né? Daí a fatalidade aconteceu aí. Esse carro ele tinha comprado recentemente. Vai fazer uma semana, quarta-feira, que ele comprou esse carro. Mas era um carro, só para a gente entender, que ele sabia manusear tranquilamente, assim, não era um carro diferente do que ele sabia utilizar. É, não foi feita uma revisão no carro, né? A gente não sabe, na verdade, né, as condições do carro, né? A gente sabe que sempre um carro usado, todo carro de agência é maquiagem, né? Usado, né? Dá aquela maquiagem e passa para frente. A gente que compra é que gasta mais um pouquinho, né? A revisar uma coisa, revisar outra, um rolamento, essas coisas, pastilha de freio, óleo. Infelizmente a gente não sabe, né? Vai saber devido aí à perícia aí, né? A gente tem a conclusão do que foi realmente, né? Exatamente. Esse ponto que vocês trazem da perícia é importante demais. As autoridades vão conseguir detalhar o que de fato aconteceu. Agora, analisando essas imagens, César, ali do momento do acidente, o que é que chama mais atenção? Você acredita que ele pode ter dormido, pode ter perdido o controle, faltou freio? O que é que vocês estão tentando assim conversar? O que é que pode ter acontecido ali? Eu estava conversando aqui com o Márcio, que Márcio, por sinal, ele é mecânico e ele entende, entendeu? E a gente olhou ali um detalhe sobre as rodas, né, Márcio? Né? Se ele vinha de frente, numa via que não tinha curva, como ele freou, era para o carro frear reto, né? Mesmo que sacudisse um pouco para o lado, e não. O carro deu aquela freada, a gente não sabe também se ele puxou o freio de mão e não deu tempo dele soltar o freio de mão de volta. O freio de mão ficou travado e aí o carro correu ao lado, né? Me diga uma coisa, recentemente, depois que ele comprou o carro, ele não chegou a comentar nada sobre o veículo. Tô percebendo alguma dificuldade, esse carro tá estranho, nada nesse sentido. Comigo não. Nesse fato ele não comentou não. Comigo não. É porque no momento ele estava no momento de ansiedade, né? Podia
podia bater como fosse, né? Mas aquela ansiedade de ter aquele carro, ele estava nesse momento, né? Curtindo esse momento. Gente, chegou para nossa produção a informação de que, por exemplo, ele estava no show, isso é fato, né? Ele tinha participado lá daquele evento, que foi um evento importante para ele. Sim. E falam, por exemplo, na internet comentam, será que ele teria ingerido bebida alcoólica e saiu para dirigir? Os amigos disseram que alguém tentou pedir a chave para ele não sair dirigindo o automóvel e ele insistiu, não, eu quero ir dirigindo porque o carro é meu. O que vocês vêm comentando e ouvindo sobre esse ponto? A gente não pode dizer, né? Porque a gente não estava nada, né? A perícia é quem vai dizer isso aí, né? Constatar isso, a gente não pode afirmar nada do que a gente não sabe, né? A gente só pode falar o que a gente sabe, né? Esse é o momento do povo julgar e outros apoiar, né? Mas quem conhece ele sabe que 100% ele não tem estresse. Era mais fácil ele se aperrear com os problemas da gente. Porque de consertar, ele querer comprar um negócio e tal, e poder ajudar a gente, do que aperreado. Mas dele ter problema, isso aí eu não posso alegar que ele bebeu, que pegou chave e eu não estava lá, né? O Rodolfo, pelos próximos dias, o MC Biel tinha novos projetos, tinha novos shows, tinha agenda marcada. O que ele vinha conversando com vocês assim sobre futuro? Pô, velho, ele sempre falava pra mim, velho, porque era assim, tipo, tudo que ele queria comprar, ele conversava comigo, porque ele, Rodolfo, a pessoa não deve falar da conquista da pessoa pra ninguém não, porque tem muita gente que fica botando olho grande e tal, isso aqui, eu fia Biel. O negócio é a pessoa fazer as coisas na calada e tal, porque era tipo assim, se ele quisesse comprar uma moto, ele fazia, Rodolfo, essa moto aqui, eu fui, porra, Biel, tu quer, ele quero, mano, aí eu fazia, compre, boy. Muita gente chegava assim pra dizer, eu compro não, Biel, que não sei o que, feito muita gente dizia que era amigo dele, entendeu? Queria botar negócio, tipo, como é que se diz, negócio frojado na mão dele, para querer ganhar em cima dele, porque na verdade ele tinha 24 anos, mas ele tinha uma mentalidade de uma criança de 15 anos. Se ele compra, ele comprava. Se qualquer pessoa chegasse para ele, ó, Biel, eu tô com isso aqui para comprar, ele pegava e metia as caras e comprava, mas para isso ele sempre chegava na gente, tá, que era mais próximo a ele chegou, isso aqui, compra e tal, e se fosse dizer não, ele dizia era não, que se fosse dizer compra, ele compra. Entendeu? Enquanto eu estou conversando com os amigos, Fábio, é importante dizer que o velório do MC Biel está acontecendo neste momento aqui no velório principal, o velório número 10 do cemitério de Santo Amaro. Eu sei que muita gente que está assistindo a TV Jornal em casa estava querendo essa informação para saber onde de fato ia acontecer. Então é isso, os amigos estão aqui lamentando demais essa perda. Fábio. Tá, Emerson, o corpo continua sendo velado no cemitério de Santo Amaro e a grande questão por trás desse trágico acidente é a velocidade. O quanto você desenvolve de velocidade de um carro e quanto isso é nefasto, é perigoso, certo? Você pode dizer, mas o carro ele está medindo aqui no velocímetro 260 km por hora.